tem Bíblia, diga: eu tenho. Saca a tua espada da tua bainha, então, em nome de Jesus, e a flecha da aljava, e localiza comigo o Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24, o verso de número 11 até o 14. Os irmãos que encontraram, digam: eu achei, pastor Jonathan. Assim está escrito na palavra do nosso Deus: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Verso 14: e este evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as nações, em todo o mundo. Então finalmente virá o fim. Amém, igreja? Amém. Pode tomar teu assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Se acomode no seu lugar e me encare bem dentro dos meus olhos. Existe algo que está queimando no meu coração e eu quero transferir ao coração dos irmãos. Eu tenho por certo, igreja, que a mensagem que eu vou entregar a vocês esta noite é uma pesada mensagem. É uma mensagem que talvez não arranque um glória entusiasmado, talvez não lhe arranque um sorriso de alegria. E como meu saudoso avô presbítero Rubens, que já dorme no Senhor, dizia: Jonathan, quando tu for pregar, não se preocupe em agradar, mas em falar aquilo que Deus está falando, pois nem sempre o que Deus fala agrada. E me atendo na vontade do Espírito Santo, eu tenho por certo em avisar a vocês com antecedência, que existe uma urgência da parte de Deus em queimar nos vossos corações a vontade do Eterno. E essa vontade não é nova. A priori, quando Jesus estava na terra, ele já deixou muito claro, empregando várias oportunidades. Talvez a mais entoativa e incisiva foi: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos em todas as nações, levante discípulos em todas as criaturas. Essas palavras de Cristo não foram apenas palavras lançadas ao vento. Eu sei que, como sementes que vocês plantaram no ofertório esta noite, essas palavras também foram sementes lançadas em terras férteis. E como Jesus mesmo havia dito, algumas caíram no meio do caminho, outras em pedras e outras no meio de espinhos. Mas se esta semente, esta palavra, encontrar uma terra fértil chamada o coração missionário esta noite, eu tenho por certo que Deus levantará esta igreja não somente aqui em Goiás, mas em toda a nação brasileira, como um baluarte, uma espada arrancada da bainha de Deus. Pastor, por que você fala isso com tanta certeza? Porque a urgência que eu vos prego não se limita somente a esta cidade, somente a esse estado, somente a esta nação. É uma urgência que toma conta de todo o globo. E se nós dizemos amar almas, nós temos que pregar as almas. E pregar o evangelho não se resume somente a falar da Bíblia. Por muito tempo, muitas pessoas se confundiram em que abrir a Bíblia e falar da Bíblia se prega o evangelho. Mas com carinho, até o diabo conhece de Bíblia. E não é porque ele conhece de Bíblia que ele está pregando o evangelho. Conhecer há muitos que conhecem, mas pregar aquilo que Deus deseja que seja pregado. Talvez é isso que Deus queira despertar em nós aqui esta noite, como foi entoado aqui nesse altar. Antigamente se falava de tantas coisas, e uma das coisas que se falava era a salvação. E chegamos em um tempo onde não há mais tempo. E se o que o Espírito Santo direcionou ao coração da igreja que este é o tempo, eu posso complementar essa palavra e essa frase e esse tema dizendo: este é o tempo em que não há mais tempo. Repito e continuo pregando: esse é o tempo em que não há mais tempo. Não há mais planejamento para ano que vem, para daqui a 10 anos, para daqui a 15 anos. É hoje, é já, é agora. É quando tu sair destas portas, é quando tu atravessar a rua, é quando tu chegar na tua casa. Pastor, mas eu não fui às nações. Quem sabe Deus não vai te enviar às nações, mas quem sabe o campo missionário é a tua rua. Quem sabe Deus não te mande a sua rua, mas o campo missionário é a tua própria casa. Quem sabe o campo missionário é a sua própria parentela. Quem sabe o campo missionário é o seu trabalho, é a sua escola, é a sua faculdade. E se isso é uma verdade, eu posso começar essa pregação lançando uma pergunta diante de vós: se o campo missionário é onde você está,
o que você tem feito para pregar o evangelho nesse campo missionário? E eu volto a repetir isto com muita incisão. Alguns Deus enviará às nações, outros Deus usará onde está. Alguns ganharão as bandeiras, outros ganharão a própria casa. E o importante não é você fazer muito, o importante é você fazer certo e bem aquilo que Deus coloca às suas mãos. E para eu testificar isso que eu acabei de falar a voz, eu abro um parênteses para entrar de cabeça em Mateus 24. Ou vocês não lembram que certa vez Jesus contando uma parábola, ele dizia acerca de talento, dizendo que um recebeu 1 talento, outro recebeu 2, e outro recebeu 5 ou 4, se não me falha a memória, usarei 5. Quando ele vai e volta, o que havia recebido 5 multiplicou e se tornou 10. O que havia recebido 2 multiplicou e se tornou 4. E que havia recebido 1 enterrou, porque disse no seu coração: eu sei que você colhe onde não semeia, e eu tive medo de você me cobrar aquilo que eu não conseguiria fazer. Se você usar uma psicologia dentro desse versículo, vocês vão começar a entender que talvez aquele que possuía 1, olhou para quem tinha 2, olhou para quem tinha 4, olhou para quem tinha 5, e viu quem tinha 5 multiplicando para 10, viu quem tinha 4 multiplicando para 8, viu quem tinha 2 multiplicando para 4, e ele com 1 entendeu: se eu fizer o que eles estão fazendo, só alcanço 2, então serei muito pequeno diante deles. Quer saber? Para eu não passar vergonha diante de quem está fazendo tanto, eu nem meto a mão, eu nem faço, eu nem começo. Aí é que está o problema, é que se ele quisesse que você fizesse 10, tinha te dado capacidade para fazer 10. Se ele te deu 1, é porque ele quer que você trabalhe com esse pequeno 1 que ele colocou nas suas mãos. É que eu senti Jesus falar com gente aqui. Ah, tu não me enviou às nações. Mas ele te colocou na tua casa. Se fosse para te enviar às nações, ele te dava as bandeiras. A pergunta não é se ele te manda às nações. A pergunta é: esse 1 que ele colocou na tua mão para tu cuidar, está multiplicando ou está enterrando na terra? E se o teu Senhor volta agora, o que é que tu tem nas tuas mãos para apresentar diante dele aqui esta noite? Falei que ia ser pesado, vou continuar batendo nesta tecla. Pastor, por que é tão pesado desse jeito? Porque há uma punição, e nós sempre imaginamos, ele não vai punir, mas quando você lê o versículo, é claro, ele pune quem enterra aquilo que ele coloca nas mãos para cuidar. Então, se eu posso lhe dar um aviso esta noite, se ele colocou o teu marido para tu cuidar, evangeliza o teu marido a vida inteira. Mesmo que tu não ganhe o planeta, a tua missão é o teu esposo. Ele colocou a tua esposa, ganha a tua esposa e leva ela junto contigo para a glória. Colocou a tua casa, ganha a tua casa para Jesus. Faça o máximo para pregar o evangelho e leva eles para a glória contigo. Não enterre o 1 que Deus colocou nas suas mãos, porque haverá uma cobrança. E a palavra é clara em dizer que quando ele volta, ele vai cobrar aquele 1 dizendo: rapaz, se você sabe que eu colho onde não semeio, por que é que não multiplicou aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Aliás, se você usar uma matemática simples dentro do versículo, vocês vão perceber algo básico. Talvez a quantidade seja diferente. Então realmente, pela quantidade tem gente que faz mais, tem gente que prega mais, tem gente que canta mais, tem gente que viaja mais. Isso é perceptível. Tem gente que ganha mais almas, tem gente que está fazendo 10, tem gente que está fazendo 15, 20, 30, 50. Só que o problema não é a quantidade dentro do texto, porque quem fez 10 começou com 5, só dobrou. Quem tinha 2 fez 4, só dobrou. Então percebe que a quantidade é diferente, mas a matemática é a mesma. Só dobra, só dobra, só dobra, só dobra. Diante de Deus o que conta não é quantidade, o que conta é valor daquilo que eu faço para o reino. É por isso que ele não olha o quanto eu faço, ele só olha se eu faço o que ele colocou nas minhas mãos para fazer. Se ele te chamou para cantar, canta como se ele fosse voltar hoje. Canta como se o arrebatamento fosse agora. Se ele te chamou para pregar, prega como se fosse a tua última oportunidade. Ele te chamou para entregar folheto, entregue e gasta folheto como se ele fosse voltar. No final dos folhetos, ele te chamou para tocar instrumento, assopra esse instrumento o máximo que tu puder. Ele te chamou para sentar na cadeira e dar glória. Abre a boca e dá o teu melhor glória, porque pode ser hoje que ele volta dentro da casa. E eu não entrei por esse caminho à toa.
Ah, pastor, você me catucou para eu dar glória. Não, eu te catuquei porque, como eu falava no congresso passado, até entrar na igreja da glória é missões. Preciso resvalar nisso para entrar dentro de Mateus 24. Você quer ver como é missões? Da glória aqui dentro atrai a presença de Deus. E Deus move os corações missionários para ofertar em missões. Opa, então tu atraiu quem move missões. Até o teu glória está ajudando missões. Tocar também é missões. Tu toca e ajuda os louvores para trazer o Deus que move missões. Passa pano na cadeira em missões. Você limpou o banco de quem vai ofertar em missões para eles poderem sentar. Abrir a porta da igreja em missões. Tu abriu o templo para nós nos reunirmos e levantarmos oferta missionária. Então não julgue por pequeno que tu está fazendo aqui dentro esta noite, porque até o glória que tu está dando está ajudando a obra missionária aqui dentro hoje. Ah, Jesus que me usa. Pastor, então quer dizer que eu estou fazendo missões sem nunca ter aberto a boca? Ah, se tá. E eu vou bater nesta tecla antes de mergulhar em Mateus 24. Porque quando você olha para Mateus 24, e vou começar agora, eu fiz questão de começar do verso 11, e com muita calma eu boto isso diante de vocês, dizendo que haveria falsos profetas, que haveriam falsos pregadores, que haveriam falsos mestres. E olha o que o verso 11 fala, que esses falsos profetas enganariam a muitos. Então Jesus foi claro, falsos profetas não é o término do ministério profético. O que Jesus está dizendo é, vai ter verdadeiros e vão ter falsos também. E que fique muito claro a quem está me olhando de olho arregalado, falso profeta não é aquele que vem pregando heresia abertamente. Falsos profetas usam a Bíblia, sobem em altares por aí fora, vestem terno e gravata, mas quando tu senta para ouvir a pregação, não fala de salvação, não fala de santidade, não fala de arrebatamento, não fala contra o pecado. Que pregação é essa que não me converte para Jesus? A internet está cheia de falsos profetas, colocando esse povo aqui no centro da mensagem. Tu pode, tu é, tu faz, tu tem, tu vai. Como eu falei no congresso passado, repito, tu não pode, tu não tem, tu não é, tu não vai. Quem pode é Ele, quem tem é Ele, quem faz é Ele, quem pode é Ele. E os falsos profetas estão enganando a muitos. Quantas igrejas entupidas de pessoas por aí fora, mas nunca pregaram uma grama de evangelho naqueles altares. Vão descer de tobogã para o inferno. Pastor, é duro falar isto, é duro, mas é verdade. Porque quando se encontrarem com seus falsos mestres e profetas no inferno, eles apontarão o dedo na cara deles e dirão, por que não pregaram a verdade para nós? E eles terão que dizer, é porque a verdade não arranca dinheiro do teu bolso para o meu bel prazer. Mas eu amo a obra missionária, porque a obra missionária se sustenta nisso daqui. Tu ofertou sabendo para onde tu está enviando o teu dinheiro. Ninguém está te enganando aqui dentro esta noite. Tu sabe que está sustentando o missionário no campo. Aqui se concretiza o pecado de Satanás. E eu preciso deixar bem claro diante da igreja, para que ninguém me tenha por pesado e herético nas minhas palavras. Sabe qual foi o pecado de Satanás? Eu ainda nem resvalei em Mateus 24. Satanás achou que merecia o que tinha e começou a usar o que tinha em bel prazer para si mesmo. Derrubou anjo desse jeito, derrubou Adão desse jeito, tentou derrubar Jesus no deserto desse jeito. Transforma a pedra em pão, rapaz. Usa o que Deus te deu, o poder de transformar, para satisfazer a fome que tu está sentindo. Eu vou repetir, alguém entendeu na direita, fica olhando para a esquerda. Deus não te deu? Deu, estou cheio de poder. Usa o poder que Ele te deu para se satisfazer, mata a tua fome, se satisfaz, usa para o teu bel prazer, pega o que Ele te deu e usa para si mesmo. Qual é a palavra que Jesus termina dizendo para o diabo? Porque se o diabo vem com uma falsa palavra, nós podemos vencê-lo com a verdadeira palavra. Nem só de pão viverá o homem, viverá de toda a palavra que sai da onde, igreja? Jesus ficar de pé aonde o primeiro Adão caiu. Esta geração a qual nós vivemos é uma geração que está caída como nunca antes outra caiu. Pastor, como é que você afirma isso com tanta ousadia? Primeiro, que eu sou da geração, então posso falar da minha própria geração. Segundo, que é só fazer uma pesquisa rápida, começa a entrar em Mateus 24 agora.
E eu fiz alguns estudos para trazer aos irmãos aqui esta noite. Para não ser da minha cabeça, eu peço toda a sua atenção. O Satanás que derrubou anjos, o Satanás que derrubou Adão, o Satanás que tentou derrubar Jesus, é o mesmo que tem tentado derrubar esta geração. Usa o que Deus te deu para o teu bel prazer. Usa o que Deus te deu para o teu próprio interesse. Usa o que Deus te deu para si mesmo. E dentro desta geração se levantam falsos profetas falando o que querem ouvir, não o que precisam ouvir. É por isso que quando você vê alguém pregar, usa Deus para abrir tua porta, usa Deus para te dar a chave, usa o poder de Deus para tu ganhar algo dele. Se ele quer te dar ou não, o problema é dele. Tu tem que usar o poder que ele te deu para tu conseguir algo para si. Engraçado, eu pensei que ele tinha nos revestido de poder para levantar o caído, para abrir olho de cego, para tirar gente da morte, para libertar quem está cativo, para curar quem está doente. Eu não sabia que era para o meu próprio bel prazer. A nossa geração está caindo na tentação de usar o poder de Deus ao seu próprio cuidado. Eu quero ser bem enfático, não falta poder na nossa geração. O que falta é discernimento para usar o poder que Deus está dando. E eu vou repetir isso aqui de novo. Não falta poder nessas igrejas, falta é palavra para direcionar o poder que Deus está dando. Porque se nós pedimos, Deus manda poder, mas o problema não é Deus mandar poder. O problema é o que tu vai fazer com o poder que Ele vai mandar aqui dentro hoje. Ai, doeu. Vai curar. O que tu vai fazer com tanta unção que Ele te dá? Para que Deus te dá tanto poder? É só para a gente pular na igreja? É gente marchar aqui dentro? É só para a gente bater no peito e falar, eu sou vaso cheio? Deus não te enche para tu bater no peito e dizer que está cheio. Deus te enche para tu transbordar lá fora onde estão precisando. Jesus, me ajuda. Você quer ver como é que Deus não te enche para tu bater no peito aqui dentro e dizer que tem? E se tem é para transbordar para outros? Parênteses aberto. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, sim ou não? Isso Jesus falou para discípulos. Vai doer, mas vai curar. Ele não deu opção de escolha. Ele não perguntou se tu quer ser sal ou se você quer ser luz. Ele falou, a partir do momento que tu me serve, tu tem que ser sal e tem que ser luz também, tem que ser os dois. Então eu sou sal enquanto o congresso está acontecendo. Mas quando a comada terminar daqui a meia hora, 40 minutos, Jesus não voltar, e se não voltar, e a porta trancada, a porta para fora, tu não é mais sal. Da porta para fora tu tem que falar o que Jesus falou, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai que está nos céus seja glorificado através da vossa vida. Então só há glorificação de Deus lá, quando você é luz lá. Porém, nós estamos confundindo. Queremos ser sal fora e luz dentro. E não há mais influência. Não adianta tentar levar costumes da igreja para quem não conhece nada do evangelho lá fora. Lá fora é luz do evangelho, aqui dentro é o sal da doutrina. Vou falar de novo. Lá fora, é a luz do evangelho. Jesus quer te salvar, Jesus quer te curar, Jesus quer te levantar. E a doutrina é depois que entra aqui dentro. Por que nós não conseguimos mais converter tanto quanto antes? Porque queremos pregar doutrina lá fora e salvação para quem já está salvo. É salvação para quem está perdido e doutrina para quem já levantou a mão para Jesus grandão da Galileia. É sal aqui dentro e luz lá fora. Sal aqui dentro e luz lá fora. Você pode me ajudar a pregar só esse instante? Não precisa pegar na mão. Só olha para quem está do seu lado e diz, aqui dentro agora tu é sal. Diz, aqui é cabresto da doutrina. Pode dizer, aqui é cabresto da doutrina. Diga, aqui vai falar sobre roupa mesmo. Aqui vai falar de santidade mesmo. Aqui vai falar de pecado mesmo. Diga, mas saiu para fora, é Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Porque somente o verdadeiro evangelho derruba as falsas pregações dos falsos profetas. Jesus não trava no 11, ele vai para o verso 12, se quiser acompanhe comigo na sua Bíblia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo.
Jesus nos dá um gatilho e um mapa do que está acontecendo na terra. A iniquidade está se multiplicando. E você nunca se perguntou por que se tem multiplicado a iniquidade, principalmente na nossa geração. E a iniquidade não se resume somente à maldade, mas um completo afastamento da presença de Deus. Já foi tempo que respeitava os crentes, já foi tempo que respeitava a palavra de Deus, que alguém olhava e falava: olha, eu não sou da igreja, mas eu respeito os crentes, respeito os pastores, respeito quem é do evangelho. Hoje em dia, só falta cuspir na nossa cara. Por que está acabando esse respeito? Porque na multiplicação dos falsos profetas, há uma imagem errada das verdadeiras igrejas. Eles colocam até as verdadeiras junto com as falsas, joga tudo na mesma sacola e fala: é tudo a mesma coisa, é tudo igual. E olha até os verdadeiros por falsos. E nisso se multiplica a iniquidade. Porque como tendo comichão nos ouvidos, disse Paulo a Timóteo, eles buscam mestres para si, para que possam falar aquilo que querem ouvir, não o que precisam. E dentro desse quadro de destruição, milhões estão adentrando o inferno. Umas por ouvir a falsa pregação do falso evangelho, e outros por rejeitar completamente tanto o falso quanto o verdadeiro. Agora eu quero começar a pregar. Diante de tanta perdição e tanta alma perdida, o que vocês têm feito? O que nós temos feito? Como temos nos comportado? O que eu falava no congresso passado, e eu sei que eu estou numa igreja missionária, mas missões não se resume somente a enviar missionários ao campo. Cada um que está aqui dentro é um missionário em potencial. Como eu falei no começo: pastor, por que eu sou um missionário? Porque tem gente aqui, olha com carinho para os meus olhos, que eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar, que nunca vai meter a mão no microfone na vida, nunca vai cantar, nunca vai pregar. Ah, é porque não quer? Não, é porque talvez não tenha o dom. Deus não despertou isso em tu. Deus não te chamou para pregar, Deus não te chamou para cantar. Aí você vai cair no que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como eu prego se não sei falar? Como eu prego se não sei cantar? Como eu prego se não sei estar diante de um público como esse? Mas quem foi que te falou que pregar é só meter a mão no microfone? Quem foi que te falou que pregar é só distribuir folheto? Quem foi que te falou que pregar é só cantar dentro da igreja? Quem foi que te falou que pregar é só gritar na praça? Se pregar fosse abrir a boca, como é que quem é mudo e não tem corda vocal ia cumprir esse mandamento de Jesus? Pregar não é só abrir a boca, porque tem muita gente pregando com a boca e não está pregando com a vida. Pastores entenderam, eu vou falar olhando lá para a galeria agora. Você quer ver quem muito prega? É quem nunca abriu a boca, mas é como Eliseu. Ele só passa, a mulher olha e diz: lá vai um santo homem, um santo homem, um santo homem, uma santa mulher de Deus. Você acredita que tem gente aqui dentro que nunca abriu a boca para falar nada da Bíblia, mas quando chegar nos céus, Jesus vai falar assim: boa serva, ganhou muita alma para o meu reino. Como é que eu ganhei se eu nunca falei? Tu só passou. Passei? Passou como uma carta que pode ser lida. Você não se misturou, você não se assentou na roda dos escarnecedores, você não roubou quando te deram a oportunidade, você não tomou troco que não era teu, você não falou mal quando a pessoa não estava presente, você não desvirtuou a palavra de Deus, você foi fiel à tua esposa, você foi fiel ao seu marido, você foi santo diante da sociedade. Boa serva, bom servo, ganhou muita alma e pregou meu nome com a tua vida. Calaiui, remaia tacoteia. Teui, renúncia. Por confundir pregar com abrir a boca para falar. É que tem pessoas cheias de talento, mas sem nenhum amor por almas, pregando em nossos púlpitos aí fora. Pregam sobre tudo, mas não pregam o que Jesus está falando em Mateus 24. Eu vou repetir algo que eu falei há um ano atrás. O meu desejo era que Deus abrisse os ouvidos de todo mundo que está aqui agora, para que tu pudesse ouvir as almas gritando no inferno, dizendo: Deus nos dá mais uma chance.
O inferno não está inaugurado. O que não está inaugurado é lago de fogo, aonde o inferno vai ser lançado. Agora, se você quer bater em teologia, reclama com Jesus que disse sobre Lázaro e rico, aonde existia alguém que já estava sofrendo, dizendo: me deixa voltar. Daí não volta ninguém, morreu, está morto. E chegando lá, não perdeu a consciência, sabia quem estava na terra, sabia porque estava lá, estava sentindo dor, conhecia quem era Abraão, estava pedindo para voltar para a terra. Pensa que quem está no inferno está dormindo para sempre? Quem está lá sabe que um dia teve a oportunidade de sentar nessa cadeira, está sentado nesse banco, mas não fez o que Jesus mandou fazer. Se Deus abrisse teus ouvidos, eu não ia pedir para Ele te mostrar o que está sendo cantado no céu, eu ia pedir para Ele te mostrar o que está sendo gritado no inferno, porque o que mais tem de arrependido não é na glória, é no inferno, de gente dizendo: ah, se eu tivesse mais uma chance de ir para a comada. Não há mais tempo, não há mais tempo. Tem milhões de almas se perdendo. E se você não sente queimar no seu coração amor por almas, como é que tu diz que ama a Deus? Porque quem mais entregou foi o próprio Deus. E se tu muito foi perdoado, como tu quer travar perdão àqueles que também receberam esse perdão? Pastor, Deus não perdoou ninguém, Deus perdoou a todos. Só que nem todos recebem o perdão dele, porque só recebe o perdão dele quem aceita o evangelho. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Não, pastor, mas já tem uns pastores pregando. Tu também é missionário. Não, eu vou ofertar na vida do pastor da Bahia. Tu também é missionária. Prega no teu trabalho com a tua vida, prega na tua escola com a tua vida, prega na tua rua com a tua vida. Ganha a tua casa para Jesus grandão da Galileia. A quem muito recebeu perdão, que seja despertado o fogo de também muito entregar o evangelho, para que outros também possam ser perdoados. Comecei a entrar em Mateus 24, porque existe toda uma geração se perdendo porque o verdadeiro evangelho está sumindo de muitos lugares. Mas olha o que Jesus falou com esperança: mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Eu sei que vocês são uma igreja bíblica missionária e compreendem que quando Jesus fala aqui, nesse verso, então virá o fim, ele está falando de arrebatamento. E se você for ler do 24 até o final, você vai perceber que existe uma divisão muito clara entre o 14 e o 15. E esse evangelho será pregado. A missão é da igreja, e só a igreja tem o que o mundo não tem. Jesus olhou para os discípulos, para a igreja, e eu vou entregar claramente, e disse: esse é o Espírito que habita em vós, e estará em vós para sempre. Não sai mais da igreja. Pastor, e se só tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus falou: ali estarei presente na pessoa do Espírito Santo. Se são 2 ou 3 reunidos, ali o Espírito Santo vai estar, e Jesus sendo representado por ele. Percebe que o Espírito Santo não sai mais. Então igreja é uma obra perfeita, realizada por seres imperfeitos. Eu já vi gente falando: a igreja é imperfeita. Não, as pessoas que realizam são imperfeitas. E quando Jesus, eu estou entrando aonde Jesus está mandando, vai denotar as cartas do Apocalipse às igrejas. Ele não está batendo na igreja, ele está batendo em pontos específicos de falhas humanas. Pode perceber: abandonou o primeiro amor, volta para onde caiu, porque está se corrompendo no adultério, porque está roubando o que não é teu. Isso são falhas humanas. Agora a igreja que vai ser glorificada e subirá aos céus, será perfeita diante de Deus na glorificação no último dia. Então Deus faz através do Espírito Santo uma obra perfeita. Qual é a outra obra na terra? E eu desafio quem está aqui dentro, que consegue com a mesma eficiência do evangelho tirar alguém da cocaína, tirar alguém da maconha, tirar alguém do crack, tirar alguém do crime, tirar alguém da bagunça, tirar alguém do adultério, tirar alguém do baile funk, da roda de pagode, lavar no sangue do cordeiro e botar para pregar a palavra cheia do Espírito Santo. Não há dinheiro no mundo e nem nenhum governo que faça isto.
Deus cheia do Espírito Santo. É a obra perfeita, salvando imperfeitos, feita por imperfeitos, mas ainda é perfeita. Quando ele diz que esse evangelho será pregado em testemunho de todas as nações, ele joga esta responsabilidade na mão da igreja. Não é anjos, é a igreja quem prega o evangelho com a vida, com palavras, com manifestação, com intenção, colocando a mão, se manifestando. E você percebeu que se nós fôssemos ler do verso 1 ao verso 14, como eu sei que vocês são de escola bíblica, vocês conhecem que lá está escrito: haverá guerras, rumores de guerras, esfriamento do amor, haverá fome, sim ou não? Haverá terremotos, maremotos. Permita-me especificar o tempo que estamos vivendo, indo para o final agora. Haverá guerras e rumores de guerras. Nunca houve tanta guerra como em nosso tempo. Ah, pastor, não, anos atrás tinha mais. Mas o tempo que estamos vivendo não é somente guerra bélica, é guerra ideológica, é guerra pessoal, é guerra interior. E se formos levar as nações, ameaças de guerras todos os dias: vou jogar bomba para lá, vou trazer bomba para cá, vou invadir você aí. Todo dia alguém ameaça alguém, rumores de guerras. E guerra de fato, guerras na África, guerras no Oriente Médio, guerras na Ásia, guerras nas Américas, guerras ideológicas na Europa. Só que ele não falou que haveriam só guerras, ele também falou que haveria fome. E nós nunca estivemos no tempo cujo qual houve tanta fome. Eu sei que no mundo tem se multiplicado a capacidade de comida, mas para você ter ideia do porquê a fome está se multiplicando, eu vou te dar só uma informação que eu busquei para aplicar nos vossos corações. Guarde até o final da sua vida. Até 1815, nós éramos 1 bilhão de pessoas na face da terra. Então, de Adão e Eva até 1815, e isso é 200 anos atrás, 200 anos, a humanidade levou milhares de anos para fazer 1 bilhão. E em 200 anos fizemos mais 7 bilhões. Em 200 anos, já somos 8 bilhões de pessoas na terra. Então a humanidade levou milhares para fazer 1, e 200 para fazer 8. Você não acha muito esquisito o que está acontecendo de 200 anos para cá? E com a multiplicação de tantas pessoas, se multiplica a fome, se multiplica a guerra, se multiplica o esfriamento do amor, se multiplicam os falsos profetas. Há uma aceleração no mundo espiritual. Para que esta palavra se cumpra, vocês estão no tempo cujo qual nunca a humanidade viveu. Eu abro um parênteses para especificar em breve o tempo que estamos vivendo e termino, porque Jesus também falou que haveriam terremotos. Você não vai achar que eu vou precisar especificar o que aconteceu essa semana na Venezuela. Mas tu acha que foi só na Venezuela? Eu poderia trazer de 20 anos que está acontecendo. Eu vou trazer só desse ano. 2 de janeiro, México, 6,5. 7 de janeiro, Filipinas, terremoto de 6,4. 10 de janeiro, sul das Filipinas, terremoto de 6,4. 31 de maio, Chile, terremoto de 6 pontos. 1 de junho, sul da Itália, 6,2. 7 de junho, Filipinas de novo, 7,8. 7 de junho, Ilhas Kurilas, 6,1. 16 de julho, Indonésia, 6,7. 19 de julho, Rússia, 6,6. 24 de junho, Venezuela, 7,2. 24 de junho, Venezuela de novo, 7,5. 24 de junho, Califórnia, ninguém viu isto, 5,6. 24 de junho, Japão, tudo essa semana, 6,9. 24 de junho, Tonga, 7,5. 26 de junho, 4,9, Venezuela de novo. Hoje, enquanto tu está aqui, mais um de 4,5 esta tarde na Venezuela. Acha isso normal? Acha que o que está acontecendo é tranquilo? É com eles lá e eles que se virem, a gente vive a nossa vida aqui. Tu não entende que o que está acontecendo é o que Jesus falou em Mateus 25, no capítulo seguinte, que antes do noivo aparecer, ele manda um amigo na frente gritando: aí vem o esposo. Tu pensa que o amigo que vem gritando: aí vem o esposo, é quem? É eu que estou pregando? Eu também sou noiva com você. Quem vem na frente gritando: aí vem o esposo, é cada terremoto desse. Quando tu liga a televisão e a televisão diz: terremoto na Venezuela, quase 10 mil mortos, aí vem um grito no teu subconsciente: aí vem o esposo, aí vem o esposo, aí vem o esposo, aí vem o esposo, aí vem o esposo. E não só isso, irmãos,
está aumentando maremotos. Eu poderia ficar falando de tufões, furacões, que quando eu e minha vaza estivemos no Japão, um tufão pegou a gente, e só pela oração conseguimos voltar para o Brasil. Mas eu vou falar algo aqui porque eu sei que vai chocar, no final desta pregação, mas lá vai, porque a Bíblia diz que também haveria perseguição. Eu vou jogar a peteca para vocês. Nós somos como brasileiros, a figueira plantada no terreno de Jeová. Lembra desta palavra de Jesus? Que por 3 vezes passa e o dono está procurando fruto. Cadê fruto? Cadê fruto? Eu te plantei, tu está guardada, ninguém come teus frutos, o sol não está te molestando. Eu plantei a vinha em volta. Para que eu planto uma figueira no lugar que dá vinha, que no lugar que dá uva? É para que quando se apresentar o predador come as frutas das vinhas e não mexe na figueira. Ele está guardando a vinha, ele está protegendo a figueira, ele está guardando a figueira, ele está rodeando a figueira, ele está adubando a figueira e dizendo: vai figueira, você tem paz, ninguém mexe contigo, ninguém está te tocando. Ganha alma, figueira, faz a vontade, figueira, prega o evangelho, figueira. Eu falei que ia jogar a peteca para você. Me apresenta o país que guerreia contra o Brasil. Não tem guerra. Me apresenta o furacão tornado, que volta e meia passa um ao outro. Não tem costume de ter tornado. Me apresenta o terremoto que tem no Brasil. O Brasil está no meio da placa tectônica, não treme nada. Tremeu agora essa semana, lá no Rio de Janeiro, 3 vezes dentro do mar de Saquarema, mas foi longe para o mar. Me apresenta a perseguição que há no Brasil contra a igreja. Quem é que entra aqui para fechar essa igreja e matar quem está aqui dentro? Estão me perseguindo, por quê? Estão tentando fazer a lei contra nós, sim, mas a igreja está se posicionando contra. Agora me pergunta, quem é que está trancando a igreja no Brasil? Quem é que está matando cristão? Quem é que está proibindo você de pegar a tua Bíblia e falar na rua que tu é cristão? Quem é que te fuzila quando tu sai de terno e gravata e Bíblia na mão? Ah, ninguém. A figueira plantada na vinha. A figueira plantada na vinha. Ah, meu povo brasileiro, se tu soubesse o que Deus está te entregando de bom grado, não desperdiçaria a oportunidade de estar plantado no meio da vinha dele. Olharia para a oportunidade e diria: eu não mereço, mas vou fazer a vontade do dono na vinha, porque o machado já está na mão dele, já está na mão dele, já está na mão dele, já está na mão dele. Eu vou ser claro a quem está me ouvindo, de ouvidos abertos e olhos arregalados. Eu não vou falar isso daqui da boca para fora, mas é com muito tremor e temor que digo isso no final da pregação. Os nossos irmãos venezuelanos, e eu tenho muitos amigos venezuelanos, e esses amigos que me falaram, isso não é da minha cabeça, foi o próprio povo crente venezuelano que falou: pastor Jonathan, nós éramos um povo de Deus, Deus nos prosperava, mas começamos a acreditar que a prosperidade estava na nossa mão e não na mão de Deus. Está na nossa política, está no nosso poder aquisitivo, está no petróleo debaixo da terra. Nos voltamos para nós mesmos e nos nossos ocultismos fomos adorar deuses estranhos. E tudo afunilou a partir do momento que a nossa nação e o nosso país começou a abandonar Deus. Eu não sei quem viu vídeos esta semana, mas tu viu o que estava acontecendo no momento que o terremoto começou? Estavam adorando a outros deuses. E em um dos vídeos, no meio dos batuques, eles diziam: treme terra, treme terra, treme terra. Ninguém falou isso na mídia, treme terra. E no meio da cantoria para outros deuses do treme terra, a terra tremeu. Com Deus não se brinca. Cuidado, Brasil, porque o que Deus está fazendo em outras nações não vai tornar leve para a nação brasileira. Se deu para outros, muito mais cobrará de quem a muito mais deu. Eu vou falar de novo, que eu sei que dói, mas cura. Deu muito para eles, não é? Deu muito mais para o Brasil. Brasil planta, colhe. Ah, mas está em crise. Tem crise desde quando meu avô era vivo, irmão. Tem crise desde muito tempo. Mas no meio dessa crise tu consegue ter comida na mesa para comer. Tu consegue ter uma roupa aí para vestir. Tu consegue levar uma vida digna. Tem crise, mas Deus está guardando a figueira. Usa o que Deus está entregando.
Ranaioteia. Não deixa a mão de Deus pesar nesta nação. Eu venho a vós como um porta-voz do Espírito Santo. E eu disse que ia ficar difícil de dar glória. Mas dentro desta mensagem, ao final de Mateus 24, verso 15, ele diz: tudo isto ainda é princípio de dores. Sabe o que é princípio de dores? É uma mãe que está para dar a luz. E você entende que uma mãe que está para dar a luz, o tempo entre as contrações diminui e a dor aumenta. Então não surge guerra quando Jesus está perto de voltar. Só afunila, piora, eleva. Agora você começa a entender por que é que de 200 anos para cá está afunilando como nunca afunilou. Porque a terra já está pronta para dar luz. E já está com dor de parto dizendo: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Vou dar a luz. A luz o que, pregador? Bíblia fechada. Tem essa volta para chegar aqui. Então virá o fim. Que fim é esse, pastor? Se eu for falar do fim até o final, a gente fica aqui até amanhã. Vou resvalar 1 minuto e oro. Sabe que fim é esse? É enquanto, e quem dera fosse agora, Jesus. Enquanto esse povo faz a obra de Deus na terra, uma trombeta vai soar dos céus. E se você quer que esse fim chegue logo, para que você vá para a glória descansar, porque na terra é renovo, não é descanso. Aquele que te renova para continuar, descansa lá na glória. Tenha-se por ciência da janela 10x40, que vai do meio da África até o leste da Ásia. Existem dezenas de nações que nem sabem quem Jesus é. Mas sabe o que está começando a acontecer? A internet está entrando lá. Eles estão começando a ver quem é Jesus. Outros estão sonhando com Jesus sem nunca ouvir falar de Jesus. E estão procurando saber quem é esse que apareceu em sonhos para mim. Se eu não consigo botar a mão, Jesus vai lá e desperta alguém para fazer o que a gente não consegue. Está muito perto de Jesus voltar. Porque a janela 10x40 já está abertinha. E Jesus já está pisando lá dentro do Oriente Médio, da África, da Ásia. Você quer um vislumbre do que eu estou falando a voz, para entender que a trombeta vai tocar? Esse ano e ano passado, eu fui lá em Angola pregar. Tive pastor Bertier lá em Angola ministrando. E lá eu conheci nigeriano, gente de Guiné-Bissau, gente de Moçambique, conheci angolano de todo lado, África do Sul. E quando alguns nigerianos chegaram a mim, conheci um irmão do Congo, uma bênção aquele irmão. Aí os irmãos da Nigéria chegaram a mim e conversando comigo, e alguém traduzindo, eles falaram assim: pastor Jonathan, a gente te vê, a gente assiste os vídeos. Quando você for pregar para os brasileiros, diz para eles aproveitarem o que Deus está dando para eles lá. Isso foi ano passado, antes de começar aquela perseguição e estourar o que vocês estão vendo no interior do país. Porque em Lagos, na capital da Nigéria, ainda tem uma preservação. Mas na área rural, cristãos estão morrendo todo dia. É gente igual vocês, é criança igual a essas que está no colo de vocês. Você nunca viu vídeo de criança estourada de bala só porque serve o Jesus que tu está cantando, não? E eu falei desse jeito para ter esse silêncio, para te chocar mesmo. Estourado de bala só porque canta o Jesus que tu está cantando. Aí eles com lágrimas nos olhos disseram: Jonathan, no Brasil ninguém mata vocês. Manda eles aproveitarem o que eles têm. Porque nós queríamos ter a paz que vocês têm, não temos. Se a gente cantar, a gente morre. A gente tem que se esconder dentro de floresta para poder cantar. E Jonathan, a gente vê na internet porque a gente ama os brasileiros. Tem gente que larga Jesus por nada no Brasil. Avisa eles para não largar Jesus não, Jonathan. Fala para eles que talvez a gente não se conheça na terra, mas se nós morrermos aqui na terra e a cabeça rolar, a gente encontra eles lá na glória para cantar para Deus para toda a eternidade. Eu estou sentindo Jesus aqui. Tem gente que queria estar sentado no teu lugar e não pôde. Tu está aí com saúde, cabelo penteado, cheiroso para Jesus. Por que tu não está pregando? Por que tu não está ganhando alma? Por que tu não está descendo
acontecendo na olaria? Por que que tu não ora mais? Por que não está jejuando mais? Por que não está vivendo a palavra e o evangelho? Ah, pastor, mas eu já oferto. Sim, mas ofertar é só uma parte. A outra é carregar uma carta que pode ser lida diante das nações. Se eu chorar, não se incomoda não, mas eu sei que meu Redentor vive, e por essa causa se levantará. Eu acredito num último avivamento. Pastor, não acredito não, o problema é teu. Eu acredito e está na Bíblia. Avivamento não vem de emoção, vem de pregação da palavra. E se esse evangelho vai ser pregado em todo mundo, então vai ter um último avivamento em toda a terra. E quem tu acha que vai ser o agente desse avivamento? Eu estou olhando para as flechas incendiadas aqui dentro esta noite. Deus te chamou para viver esse último avivamento, só porque tu levantou a mão para dar glória nesse final de mensagem. Eu posso pedir para tu fazer algo que eu não te pedi até agora. Tu pode pegar nas mãos de quem está do seu lado. Me suporte só este momento. É algo da parte de Deus. Não é jargão de pregador para ficar balança a mão do teu irmão, não. É que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que está em ti, que tu só tem porque eu te toquei. Eu impus a minha mão na tua cabeça e tu recebeu. Quando tu toca a mão de alguém, não é jargão de pregador, algo é transferido entre nós. Pastor, o que vai ser transferido aqui esta noite? Eu não sei quem entrou fraco. Eu não sei quem entrou cabisbaixo. Eu não sei quem querou entrando chutar o pau da barraca. Eu só sei que em menos de 10 segundos uma glória vai repousar dentro desta casa. E aonde houver alguém que entende a oportunidade que Deus está dando, eu vou deixar tu abrir a boca para adorar. E Deus vai lhe renovar no meio desse manto de mistério. Tem gente que queria estar dando glória que tu está dando e não pode, aproveita. Tem gente que queria cantar a língua estranha que tu está cantando e não pode, canta. Tem gente que queria levantar a mão que tu está levantando e não pode, porque senão morre. Levanta e adora Ele aqui dentro esta noite. Usa a liberdade que Deus te deu, Figueira. Tem um renovo de Deus pousado aqui dentro. É fogo para missões. Um fogo missionário está sendo aceso em coração de cada um. Se tu veio é porque tu ama missões, então receba renovo desse fogo que Deus acendeu. Ainda não apagou. O Santo de Deus está conosco. Aleluia. Canaio reteia halúcia. Teleioqueia. Tugite. Quem dera Jesus voltasse agora. Quem dera a trombeta tocasse agora. Quem dera o céu se abrisse agora. Quem desse Jesus nos chamasse agora. Quem dera eu pisasse os céus agora. Quem dera os anjos nos recebessem agora. Quem dera nós subíssemos o santo monte de Sião agora. Se Jesus volta agora, o que tu tem na tua mão para apresentar, nem que seja a tua vida cheia do Espírito Santo, renovados aqui dentro esta noite, recebam renovo de poder e glória, porque sem isto não dá para fazer missões. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Sem poder não tem alma, sem poder não tem pregação, sem poder não tem evangelho. É pelo poder do evangelho que a gente vai ganhar essa cidade para Jesus. É pelo poder do evangelho que Anápolis vai se curvar para o Cordeiro. É pelo poder do evangelho que Goiás é do varão Galileu. É pelo poder do evangelho que o Brasil vai mudar a história. É pelo poder do evangelho que o planeta Terra vai conhecer
conhecer quem é o nosso mestre. Olha o poder de Deus tomando a casa. Olha o poder de Deus tomando a casa. Quem quer receber, seja renovado aqui dentro esta noite agora. Agora, 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 agora. Poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. Batiza, 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 batiza. Desceu uma coluna de fogo aqui no meio da igreja. Toquele manaio terra, ugi terra, manuque terra, baduriquewa, entre quiteia, rataio, quete, caluxia, rataio, reta, umiteia, ramancho, terremaiui. Quem tem língua estranha, canta em língua comigo agora. Cancela o português, fala a língua do lugar aonde tu vai morar. Terremanaracataia, Telemancho, quiteia, Telemaiuite, refaua, Ugiteia, rapaua, ratuxia, remancho, guiteia, Calaio, relaiute, remaiute, refaia, Renaio, reneia, rataio, rete, Ulicataio, refá, Rabaioqueia, taluxia, Alamancho, quiteia. Aleluia, aleluia. Eu só falo de novo quando ele me autorizar. O Espírito Santo está gritando aqui, Jonathan, dá licença que quem faz sou eu. Então vai, Espírito Santo, renova que a casa é tua, a olaria é tua e tu faz o que quiser com teus vasos. Enche os vasos da tua glória aqui dentro esta noite. Aleluia. Não há mais tempo de brincar com Deus. É o tempo de não ter mais tempo. É tempo de estar cheio da presença de Deus e de viver o evangelho com toda a força. Não há mais tempo de jeitinho humano. Debaixo desta glória eu quero convidar toda a igreja, fique sobre seus pés, quem está sentado, em nome de Jesus. O meu tempo já está estourado 7 minutos, mas eu não posso voltar e ir a outro compromisso amanhã sem usar a oportunidade que Deus está dando a fazer o que o Espírito Santo me ordena. Eu não sei como tu entrou aqui dentro esta noite, mas eu sei como tu pode sair. E eu nem estou falando de roupa de crente, hein? Pastor, já sou crente. É crente por quê? Porque olha a minha roupa de terno e gravata, que legal. Pega a tua gravata e mostra para Jesus na porta do céu e vê se entra. Ah, então porque a gente usa porque estamos na Assembleia de Deus, tem que usar mesmo. Mas roupa não salva, gravata não salva. Quem é salvo sabe se vestir, é por isso que a gente usa. Mas tem que queimar o coração diante de Deus. Eu não sei como tu entrou, eu não sei quanto tempo tu tem de carteirinha. Eu tenho 50 anos, 60, 20, 30, que bonito. Mostra tua carteirinha para Deus na porta do céu. Eu sou dizimista, mostra teu envelope de dízimo na porta do céu, vê se entra. Tem que queimar por Jesus, tem que carregar a chama do evangelho. Não é por meios humanos, é pelo Espírito de Deus. Eu não estou perguntando quem está na igreja ou quem está fora da igreja. Eu estou perguntando quem precisa reatar a aliança e queimar com Jesus de novo. Pensou que quando eu falo que Deus vai trazer um avivamento na terra, é só isso aqui? Isso aqui é gostoso, eu faço também. Mas o verdadeiro avivamento que Deus tem é isso aqui, ó, 71, 72 agora, 72 vidas no altar. E se houver na live também, é só deixar o eu quero aí, que a mídia vai me informar aqui. Tem 72 vidas no altar. E eu peço à igreja para estender as mãos aqui para frente, para nós orarmos por estas 72 vidas.
São 72 vidas que o diabo está perdendo. Pastor, por que está perdendo? Porque quem sabe havia confusão na mente, no coração. Quem sabe estava com o pé na igreja e pronto para sair da presença. Quem sabe entrou dizendo: Jesus, ou tu fala comigo hoje, ou nunca mais planto o pé na tua casa. Quem sabe tem gente aqui dizendo: Jesus, me cura de depressão, de angústia. Quem sabe tem gente dizendo: Jesus, faz algo novo na minha vida, eu quero ser usado por ti. Tem gente aceitando Jesus ali também. E você vai orar por essas 72 vidas, como se fosse você de joelho dobrado aqui na frente agora. Estende as mãos e é missões, igreja. Feche os vossos olhos e vamos apresentar essas 72 vidas diante do Cordeiro. 73 acabou de dobrar o joelho agora. 74 acabou de vir correndo aos 45 do segundo tempo. 74 vidas agora diante do altar de Deus. Todo de olhos fechados. O Espírito Santo está passando entre nós. Existe um peso de glória depositado aqui dentro. Existe um temor sobre os corações. Vocês podem sentir o que Deus está fazendo aqui nesta casa. Os 4 cantos da igreja estão rodeados do fogo do Espírito Santo. Há uma coluna de fogo passeando para lá e para cá. E Deus quer dar um terremoto de glória aqui dentro agora. Ele vai começar a batizar jovens, adolescentes e anciãos. Vocês terão visões, sonhos e profetizarão. A partir de hoje começa uma nova história nas vossas vidas. Igreja, comece a orar por estas 74 vidas. São 74 espadas, 74 flechas na mão do arqueiro. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, Deus, eu levanto a minha voz com a tua igreja diante de ti. Porque tem 74 vidas rendidas no teu altar, Senhor. Jesus, eu preguei o que tu mandou. Eu falei o que tu queimou no meu coração. E 74 vidas ouviram a tua voz. Senhor, eles vieram porque entendem. O raso não serve mais, eu quero mais. Eles queimam por ti aqui esta noite, Senhor. Senhor, escreva o nome no livro da vida de quem está te aceitando. Quem está renovando a aliança contigo, Senhor. Renova o relacionamento e a tua presença agora. Quem está vindo buscar mais do teu poder, Senhor. Porque está dizendo: Jesus, eu estava na tua casa, mas já não era mais o que era. Eu já não havia mais sido o que tu me chamou para ser. Senhor, eu sei que são 74 flechas nas tuas mãos. E eu lhe peço com toda a igreja de mãos estendidas, comece a passear entre eles agora. Perdoa o pecado e joga no mar do esquecimento, não te lembras mais. Perdoa o passado, ficou para trás. Jesus, a glória é tua. Senhor Deus, a glória é tua. Espírito, a glória é tua. Eu coloco estas 74 vidas nas tuas mãos e lhe peço, comece a enchê-los do teu poder e da tua glória agora. Aonde tu encontrar um coração aberto e avivado, comece a enchê-los com o teu fogo, Espírito Santo. Porque a última trombeta vai tocar. E quem dera fosse agora, enquanto eu estou orando por eles. Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor voltasse agora, eles já estariam no céu conosco para toda a eternidade. Enquanto eu oro, joga por terra a depressão, angústia, solidão, fraqueza, baixa estima, sensação de desistência. Eu coloco cada vida nas tuas mãos, com a certeza da vitória. E como está na tua palavra, o que liga na terra liga nos céus. A tua igreja liga essas 74 vidas hoje. Receba-os na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.